Sejam bem-vindos à lenda de Burkittville. Ok, tudo começou simplesmente com crianças. Muitas crianças iam brincar para a floresta simplesmente porque era divertido. Iam lá para a floresta, do nada começavam a ouvir uma voz. Esta voz era tipo daquelas vozes que vos atrai. E essas crianças atraíam-se para esta voz e começavam a ir em direção a esta. Quando se deparavam-se com o final da voz, deparava-se com uma idosa. Esta idosa oferecia tipo comida que elas gostavam e isso tudo que satisfazia as crianças. Depois esta levava para a sua casa, onde tudo começava a correr mal. As crianças eram cortadas e esta pegava no sangue dessas para fazer bruxaria. Depois muitas dessas conseguiam fugir e outras ficavam a passar a noite toda na casa na floresta desta idosa. Esta idosa chamava-se Ailey. Depois dessas crianças terem fugido, essas conseguiam, elas fugiam para os seus pais, onde faziam queixa sobre esta idosa. Até que os pais começaram a perceber que isto acontecia muitas vezes e decidiram fazer queixa. Essa queixa foi feita e acabaram por fazer uma reunião à frente da igreja. Esta reunião juntava toda a gente da cidade, da pequena cidade de Burkittville, na América, e acabaram por ir em busca desta idosa. Esta idosa foi acabada por ser expulsa da cidade e aí começou tudo a correr mal. Diz a lenda que ela lançou uma maldição à cidade. Depois dela ter lançado essa maldição, começou a desaparecer crianças, e não eram crianças qualquer. A primeira criança que acabou por desaparecer foi a filha do homem mais importante da cidade. Esta não morreu de qualquer maneira, ela morreu afogada num rio, e muitos dizem que ela estava a ser puxada por uma mão, e todos dizem que era a mão de Blair Witch. Mas não, isto não acabou por aqui. Muitas crianças começaram a desaparecer na cidade. Um grupo de investigadores foi à floresta e acabaram todos mortos. Mas não é mortos de uma simples maneira, tipo... Não, foram mortos agarrados num tronco, cortados aos pedaços. Os membros cortados aos pedaços. Uns tempos depois, nessa cidade, foi introduzido um homem, chamado Rustin Parr. Este homem vivia na floresta, numa cabanazinha, super humilde, era considerado super generoso, super amigável com todas as pessoas da cidade. Um tempo depois acabou por ir um grupo de 8 crianças para esta floresta e as 8 desapareceram. Até que Rustin Parr foi à polícia a mostrar o que aconteceu. Rustin Parr acabou por matar as 7 crianças. Mas vocês perguntam, e a oitava criança? A oitava criança era Kelly Brody. Dizem que não foi simplesmente uma vítima, porque quando os polícias estavam lá a ver os 7 corpos que tinham morrido, este apareceu andando em direção a estes, com um olhar tipo assustador, e isso já começa a ser macabro, ok? E dizem que este não é simplesmente uma vítima, mas sim um cúmplice, ok? Vocês perguntam, quem é Kelly Brody? A história dele antes disso ter acontecido. Então, Kelly Brody era uma criança que não era dita normal, tinha problemas psicológicos. Tipo, não batia bem da cabeça, estão a ver? Ele simplesmente ia atrás de gatos para caçar, ia também atrás de sapos. Então os sapos estavam no rio, ele pegava no sapo, cortava os membros, as patinhas dos sapos, estão a perceber? Para quê? Eu também não sei, mas ele gostava. E também ele adorava dar porrada nas outras crianças, o que dá para ver que ele era agressivo. Pois, e dizem que ele era cúmplice porquê? Porque Rustin Parr era simplesmente super boa pessoa e, tipo, conviveu com Kelly Brody, ele começou a ficar diferente. Então, este esfaqueou as 7 crianças, deixando Kelly Brody. Porquê que ele devia deixar Kelly Brody? Então, Rustin Parr foi à polícia e disse tudo o que aconteceu. Claro que não disse que Kelly Brody tinha sido envolvido nisto, mas disse simplesmente que, quando estava antes de fazer o ato, ouviu as vozes de uma idosa nos seus ouvidos que mandava ele fazer aquilo. Então, Rustin Parr, depois de ter dito isso tudo à polícia, ele decidiu ser enforcado. Então, morreu enforcado simplesmente e Rustin Parr morreu na história. E agora vocês se perguntam, e Kelly Brody, o que é que aconteceu com ele? Ele viveu feliz para sempre? Não, simplesmente ele foi para uma clínica, porque ele não era normal, então ele precisava de tratamentos especiais. Ele revelou-se mesmo completamente maluco, começou a levar injeções por um médico que estava a acompanhar ele, e este médico tinha inventado tipo um tratamento, estava a resultar bem. Eles ligaram a ele e disseram que estava tudo errado, e quando ele foi checar a medicação, tinham mudado a medicação que este tinha aconselhado. Então, passado o tempo, Kelly Brody acabou por morrer. Ok pessoal, agora como vocês sabem, saiu o jogo da Blair Witch e foi por isso que eu decidi pesquisar sobre esse assunto, saber a história e isso tudo. Eu vou tentar fazer este vídeo o mais dinâmico possível, que vocês consigam compreender a história, que vocês consigam ficar entretidos tudo a ouvir e vocês achem
assim, pá, este vídeo não foi engraçado, estão a ver, mas também não sei se vocês queriam que eu trouxesse esse assunto assim de terror com comédia, não sei se ia ficar fixe. Eu por acaso ia trazer mesmo esse assunto assim com comédia, mas eu fiquei com medo, então decidi trazer assim clean, pelo menos esse vídeo, mas vocês digam aí nos comentários se vocês preferem tipo assim clean, assim mais para o terror, quando é mesmo terror, ou vocês querem que eu sempre junte a comédia para ficar uma cena mais minha. Eu não sei pessoal, eu decidi trazer assim, mas com um pé atrás, e eu quero que vocês simplesmente mandem onde é que vai o meu pé, se vai para a frente, fica assim, pá, yeah. Espero que vocês digam a isso. Também este vídeo foi bastante difícil de gravar, porque eu não estou habituado a fazer este tom assim de conversa, mais sério, porque, yeah. Mas pronto meus putos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo diferente, e por todos que vieram pela história de Blair Witch, porque estão curiosos por causa do jogo. Pá, está a ser fantástico, ando a assistir a série do Rick fazer, ando a curtir bastante, já sou mesmo assim, gosto de ver o Rick, o Rickzão é vida, simplesmente isso, ele é top a fazer vídeos de terror, gosto bastante de seguir, por isso eu decidi também pesquisar sobre o assunto, né, como eu já tinha vos dito, e por isso pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, digam mais assuntos de terror assim, histórias verídicas, que vocês queiram que eu fale para vocês, digam aí nos comentários, ou então se vocês quiserem mandar DM no meu Instagram, para isso vocês têm que seguir-me aí no Instagram, ok, não sei onde é que vai aparecer, é muito complicado, também digam que vocês gostaram do fundo, é uma cena nova que não sei se vai ficar bem, mas eu estou a testar, ok? Mas pronto, então sigam no Instagram, digam aí as vossas opiniões todas. Se vocês seguirem no Instagram, digam se vocês são subscritores, porque eu não vou adivinhar e todos os subscritores eu sigo de volta, mas quem eu não sei se é subscritor, eu simplesmente deixo, ok? Por isso, diz ser subscritor do canal e muito obrigado mesmo. Obrigado por tudo e bora neste vídeo chegar aos 50 se vocês quiserem mais histórias de terror verídicas. Por isso, é isso meus putos, obrigado por tudo e até à próxima.